Silva já está treinando, já teve uma conversa com o Carpini de como ele pode ser utilizado. Inclusive, pode ser utilizado de duas formas. Ele vem para ser aquele jogador que o São Paulo passou praticamente 2 anos buscando uma sombra para o Caleri, né? Os últimos tentantes, né, nessa função foram Erisson e David, que não funcionaram. O São Paulo tentou, antes do André, deu uma sondada na questão do Pedro Raul, estava de olho no Derek, do Guarani, nada disso foi para frente. E aí, o scout do São Paulo, né, foi atraído pelos números recentes do André Silva, porque o André Silva não é um jogador conhecido aqui no futebol brasileiro, porque ele teve a base aqui no Brasil, começando pelo Diadema, depois passou rapidamente pelo Internacional e depois ele se estruturou como profissional em Portugal, times periféricos da Europa. Então, de fato, ele não é um jogador que estava muito no radar. E também teve dificuldades, não foi toda a temporada que ele foi bem. Mas essa última, né, pelo Vitória de Guimarães, o scout do São Paulo falou, opa, esse cara aqui tem números interessantes, né? Participação em gols marcados, como ele pode ser utilizado, vale a pena ir atrás dele. É um investimento, porque vai custar aí quase 19 milhões de reais para o São Paulo, né? Por um contrato até o final de 2027. A gente estava olhando o bid, ele não está no bid ainda, mas ele é um jogador que deve ser inscrito caso o São Paulo ultrapasse de fase, que a gente sabe que o São Paulo está naquele grupo complicado que vai precisar aí ou vencer o Ituano obrigatoriamente ou torcer para os seus adversários tropeçarem, mas não vai garantido ainda. Então, passando para as quartas de final, é um jogador que já deve ser inscrito. E aí é interessante dizer que, como ele tem características ali, né, ele é um jogador que pode jogar de formas diferentes, né, tanto como segundo atacante como centroavante também, pode entrar num encaixe ali com o próprio Rames, que é um outro jogador que tem uma forma específica de ser utilizado. E aí, quando ele optar por 2 atacantes, talvez seja uma combinação que o Carpini esteja pensando. Então, é um jogador, primeiro, de uma posição que é carente aqui, de maneira geral, no futebol é difícil você trazer um centroavante, os clubes têm dificuldade de encontrar e especificamente o São Paulo era prioridade há muito tempo, só que acabava ficando para trás pela dificuldade de contratação. Então, o esforço financeiro se justifica pela necessidade de ter realmente um jogador da posição para fazer sombra para o Caleri. Mas talvez seja uma sombra, assim, não tão sombra, né? Não venha necessariamente para ser um reserva absoluto, enfim, vai ser uma briga interessante aí de se ver. Faltam 24 horas, né? A janela está fechando. É dia 7. É até que hora de amanhã? Tem aquele famoso 23h59, né? Porque nas janelas europeias tem esse... É até 23h59 oficialmente, então faltam um pouquinho... quase 36 aí. Tem fax que não chega, fax que chega, né, em cima da hora. O André é um reforço interessante do São Paulo, eu acho, porque é o típico jogador que há 5 anos atrás ia acabar parando no Sporting Porto ou Benfica em algum momento. E ninguém que você não escuta falar por muito tempo por aqui se destaca. Ele tem mais de 10 gols no futebol europeu, no Campeonato Português, que não é todo mundo que acontece, em 3 temporadas. E essa era a melhor delas, inclusive. É aquele jogador aquele atacante, tem esse perfil, né? O atacante que não se destaca muito aqui, ou meia ali, que acaba parando nos clubes grandes de Portugal e quando você vê, ele já não tem chance. São Paulo faz um movimento, também mostra um pouco mais de poderio financeiro dos clubes brasileiros no momento e que traz esse jogador antes que ele consiga sair. É um jogador que vai fazer falta lá no Vitória de Guimarães. Vasco queria, né? Vasco queria. Nossa, 7 queria. Sim. Bora fechar o vídeo para repercutir uma informação que surgiu na manhã desta quarta-feira e dá conta de que Rubens, lateral esquerdo de só 22 anos de idade, do Atlético Mineiro, pode pintar no São Paulo. Antes de gravar o vídeo, eu consultei o presidente Júlio Casares para saber o que há de verdade nessa história. Antes de trazer a resposta, deixa eu só dar uma contextualizada nesse jogador. Meia formado na base do Galo, acabou sendo promovido ao time principal há 3 temporadas e é utilizado como lateral e também como meia. Muitas vezes na condição de reserva do Arana, muitas vezes pelo lado esquerdo, numa segunda linha de meio de campo. Jogador de muita qualidade técnica. 6 jogos na atual temporada, 2 gols e 1 assistência. Fez gols justamente nos 2 últimos jogos contra o América e o Ipatinga. Teve seu contrato recentemente renovado, o vínculo que ia até o fim de 2025 foi estendido até 2027. Nenhuma intenção do Galo em fazer negócio com o atleta, pelo contrário.
A ideia é valorizá-lo para se vender no futuro por bastante dinheiro. Sobre Júlio Casares, perguntei a ele se existe alguma chance, se tem alguma negociação. Ele falou que não tem absolutamente nada. São Paulo não deve contratar um lateral esquerdo até o fechamento da janela de inscrições nessa quinta-feira, apesar da necessidade. Hoje o tricolor conta apenas com o Wellington. Disse para vocês no vídeo da tarde dessa terça-feira que a chegada do André Silva, o centroavante, vai custar mais caro do que se imaginava, 3.800.000 euros fixos, mais 400.000 euros em bônus atrelados à performance por 80% dos direitos econômicos. Mais um dia de folga no tricolor, só que com movimentação de mercado, reforço no elenco. O São Paulo anunciou o atacante André Silva. O jogador de 26 anos vestia a camisa do Vitória de Guimarães de Portugal e já vinha sendo avaliado pelo São Paulo. Agora sim, contratação confirmada. O clube vai pagar cerca de 19 milhões de reais pelo jogador e eles acertaram um contrato por um período de 4 anos. O André Silva chega para disputar a posição com o Caleri. Esse é um desejo antigo da diretoria são paulina que agora se confirma. Hora de falar ainda sobre os desdobramentos de tudo o que aconteceu depois do último choque rei. Lembrando que o São Paulo impediu o Palmeiras de ceder entrevista coletiva ou de dar outras entrevistas ali que não fossem na zona mista, com a justificativa de que é isso que acontece no Allianz Parque, de que o São Paulo não é bem tratado na Casa Palmeirense, e isso teve consequências. O São Paulo recebeu uma multa administrativa de R$5 mil por parte da Federação Paulista de Futebol, já que o regulamento prevê a obrigatoriedade de ceder esse espaço de coletivas para a equipe adversária. Portanto, São Paulo multado em R$5 mil, mas ainda tem a possibilidade de entrar com recurso. Do estúdio ao Fã de Esportes, a repercussão, a entrevista foi dada ao GE, a resposta também foi encaminhada via nota ao GE, e o presidente Júlio Casares, de cara, afirmou que o seu diretor de futebol, seu homem forte de futebol, Carlos Belmonte, não é xenófobo. Ele deixou claro que foi um xingamento de identificação e não de qualificação quando ele se dirigiu a um dos membros da comissão técnica, no caso Abel Ferreira, técnico principal, chamando-o de português e no jogo contra o Palmeiras no final de semana. Nessa resposta, o Júlio Casares fez questão de lembrar que na final de 2022, quando o jogador Danilo do Palmeiras, que já deixou a equipe de Palestra Itália, na comemoração falou sobre ter ganho dos Bambis, não houve nenhuma manifestação por homofobia por parte da direção do Palmeiras e que agora o Palmeiras está esperneando aí com tudo aquilo que aconteceu. Enfim, foi uma troca de farpas dos dois lados através de uma publicação do GE, volto a repetir. Daqui a pouquinho o Júlio Casares vai estar aqui no CT, porque hoje tem a apresentação do André Silva marcada para 13h30. E a gente vai ver se o Júlio Casares vai falar um pouquinho mais a respeito disso, um pouquinho mais a respeito desse entreveiro com a Leila. Lembrando que no ano passado, no primeiro semestre principalmente, os dois tinham uma relação extremamente satisfatória, a ponto de aparecerem em algumas entrevistas juntos, com vários elogios recíprocos, empréstimo de estádio. Todos nós sabemos, o São Paulo jogou as quartas de final do Paulistão, perdeu para o Água Santa nos pênaltis no Allianz Parque. O Palmeiras jogou 2 partidas, uma de Libertadores e uma de Paulista no Morumbis, e caminhava tudo bem. A coisa começou a ficar complicada com a saída do Caio Paulista no final do ano. O São Paulo se sentiu prejudicado pelo fato do Palmeiras ter atravessado o negócio sem consultar o tricolor, apenas conversando com o empresário. Aí teve a decisão da Supercopa e todas aquelas cenas lamentáveis que nós presenciamos no clássico do último final de semana. Agora é clima de inimizade, briga de vizinhos, porque é isso que acontece, um CT é ao lado do outro. Em meio a tudo isso, São Paulo já começou a se preparar, Bruno, para o jogo que é decisivo contra o Ituano, domingo em Itu. São Paulo depende de si, mas não pode vacilar, porque São Bernardo e Novo Horizontino estão no encalço tricolor na briga pelas 2 vagas para a próxima fase. E o André Silva, se o São Paulo se classificar, será inscrito e já poderá fazer a estreia neste Paulistão na fase de quartas de final da competição. Bruno. O motivo principal é porque é o São Paulo, né? São Paulo é um clube histórico, São Paulo é um clube
que fez bastante história durante toda a sua existência, né? A Libertadores é um campeonato muito importante para o São Paulo, né? Então, agora o São Paulo de regresso à Libertadores, são noites maravilhosas que a gente vai viver no Morumbi. Não só isso. Quando se trata de São Paulo, o barulho é muito grande, né? Então, o calor da torcida, né, que quando eu comecei a ver ali minhas redes sociais, foram muito carinhosos, foram muito pedindo para que eu viesse para cá. Então isso também contou muito para que eu pudesse vir para cá. Mas tudo na vida tem um preço, é verdade? Neste caso, São Paulo vai desembolsar 3,5 milhões de euros, quase 19 milhões de reais, pagos de forma parcelada, já que não tá fácil para ninguém. Mas eu tô ansiosa para ver essa briga com o Caleri. Claro que somos dois avançados, né? Eu chego no São Paulo para deixar o São Paulo mais forte. E chego no São Paulo para ajudar, né, a linha de frente, para a gente poder ser cada vez mais fortes ali na frente. Então, o André vem para acrescentar isso. Se você quer conhecer melhor o André Silva, logo vai matar a curiosidade e vê-lo em campo. O atacante vai ser inscrito no mata-mata do Paulistão se o São Paulo avançar para as quartas de final, claro. Resta saber quem vai perder a vaga. Algumas opções. O volante senegalês Ibali, de 21 anos, ainda não jogou. Ou, quem sabe, Rodrigo Nestor, que está em fase de transição para o campo. Fato é que a diretoria tem até o dia 15 de março para fazer até 4 trocas na lista. Antes disso, precisa confirmar a vaga. A última rodada é no domingo contra o Ituano fora de casa. O São Paulo hoje é o líder do grupo D com 19 pontos, mas está tudo embolado. O Novo Horizontino, segundo colocado, tem a mesma pontuação e o São Bernardo é o terceiro com 18. Mas, se depender do novo reforço, o tricolor vai longe. O que o torcedor pode esperar de mim é sempre muita raça, sempre muita entrega, né? Todas as vezes que eu for lá para dentro, estou defendendo o nosso clube. Não vejo a hora de estar com vocês, com o Morumbi lotado, como a casa tem sido, né? E aguardo vocês lá, estou ansioso para isso. Vamos! Bom, a gente aproveita para dividir a rede, mas na sequência vamos comentar sobre a chegada do André Silva, que era disputado pelo Vasco da Gama, pretendido pelo clube carioca, e ele decidiu pelo São Paulo, quis jogar no tricolor paulista, então será o assunto na sequência aqui no Jogo Aberto. Agora, divisão básica de rede, para seguir o programa numa boa, super de boa, Dedé, é só isso. Meu Deus, vai sexta-feira. Um pouco mais da chegada do André Silva, jogador que não era tão badalado assim, mas lá em Portugal bem reconhecido, famoso por fazer muitos gols, aquele atacante que tem o faro de definição, e agora ele é atleta do São Paulo. O Denilson estava observando aqui os testes físicos, que é normal, você contrata, o jogador passa por essa bateria toda, a gente está repetindo aí as imagens. Bom. Ele tem 28 anos, já é um cara mais experiente, e o São Paulo precisava de uma opção também ali para o Caleri, principalmente, quando o jogador não está disponível, e talvez até brigando por posição na equipe, talvez não agora, neste momento, mas quem sabe daqui a pouco possa conquistar o torcedor são paulino. E ouvindo a apresentação dele, ele falou que é um atacante bem móvel, né? Se movimenta bastante, ele consegue fazer também ali de referência na frente como um 9. Se o Carpini precisar jogar pelos lados do campo, então ele chega com essa vontade, obviamente. Uma versatilidade, com essa vontade de jogar, e aí dá a opção para o treinador em jogar em outras posições, até porque o São Paulo hoje, eu acho que do meio de campo à frente tem algumas boas opções. Ele vem com essa imagem de ser um substituto para o Caleri. Eu acho que dentro disso vem até a declaração de poder jogar em outras posições. Fato é que é importante, você citou aqui encher o elenco, rechear o elenco para ter uma qualidade em relação à chegada do Borré no Internacional. Isso passa pelo São Paulo também. Eu particularmente não conheço muito, não acompanhei muito a carreira dele. Parece que marcou bastante gols nessa temporada, então que ele tenha muito sucesso com a camisa do São Paulo, porque foi uma escolha, né? O Vasco estava na briga, ele preferiu vir para o São Paulo, que ele consiga representar bem essa camisa. Agora o assunto aqui no Jogo Aberto